Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Falando aqui é o professor Gustavo. Hoje vamos fazer a correção da nossa prova da nossa V2. Ele fala o seguinte, aqui vamos falar sobre velas, né? Sobre a questão de espelhos e câmeras escuras. Bem, vamos falar um pouquinho aqui então. A vela 1.O, que está aqui, está bem sobre o centro de curvatura, encontra-se na frente do espelho côncavo de foco F e vértice V. A vela está posicionada no centro de curvatura, conforme a estrutura abaixo. Quando esta vela for aproximada do espelho, ficando entre o foco e o vértice, ou seja, ela vai estar aqui, a sua imagem será posicionada aonde? Né? Bem, a imagem formada quando você colocar o objeto aqui entre o foco e o vértice é uma imagem virtual, certo? Então a gente tem que lembrar daquelas configurações que a gente conversou anteriormente. Então é uma imagem virtual, essa imagem ela estará aqui atrás, certo? Atrás do espelho, beleza? Questão número 2. No dia 20 de julho de 69, o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície da Lua. Em uma das fotos registradas no dia, pode-se ver uma imagem direita e uma menor formada na superfície convexa do visor do capacete do Edwin Aldrin, que funciona como espelho. Essa imagem, o que ela é? Bem, se é uma imagem que ela está sendo vista, é uma imagem virtual, certo? Então, é uma imagem virtual e como um espelho convexo, aí como espelho convexo só tem apenas uma única configuração, que no caso é uma única configuração, ou seja, independe da posição do objeto. Então, alternativa B. Vejam, né? Aqui tem uma questão do telescópio Hubble. Hubble é um dos mais complexos aparelhos já colocados em órbita. É um telescópio de reflexão. Em uma das suas lentes, funciona como espelho convexo para captar a luz ampliar a luz que chega até ele. A qualidade de definição da imagem do ramo corresponde proporcionalmente ao diâmetro do espelho principal. Apesar disso, ele leva a vantagem de estar no espaço, sem ter a visão obscura da atmosfera da Terra. A figura a seguir ilustra o sistema óptico principal do telescópio Hubble, um espelho primário, que se encontra aqui, certo? Um espelho que reflete a luz, os raios de luz, que chegam paralelos sobre um espelho secundário. Né? Então, sobre o espelho secundário convexo, que, por sua vez, reflete os raios de luz para o ponto focal, que está aqui, que é onde está o instrumento de medida. Né? A distância entre o vértice do espelho secundário é F, indicada pela distância dF. Considerando que o sistema telescópio apresenta na figura os espelhos sejam do tipo esférico gaussiano, julgue a afirmação seguinte. Questão 3. Está aqui. Aqui. Seguinte. Para que os raios luminosos que entram no telescópio sigam a trajetória representada na figura, é necessário haver um alinhamento entre o eixo principal dos espelhos primários e secundários. Sim, né? Perfeitamente. Tem que ter o mesmo alinhamento. Ou seja, eles têm que estar praticamente no mesmo eixo. Né? O que é o eixo primários, né? Principais? O que seria isso? Quer dizer que aqui você vai ter uma reta, certo? Que vai cruzar como essa reta aqui, ó. Ele está representado pela figura aqui, né? Certo? É uma reta que corta, que vinga, que é um ponto, uma reta que une o vértice, o foco e o centro de curvatura do espelho, certo? Então tem que estar um alinhamento perfeito, que senão ele não vai conseguir convergir essa imagem para os instrumentos do ponto F. Texto 2. Para o exercício, utilize como der, né? Ali já era. A questão 4. Para responder a questão, leia a base do texto 2. Né? A figura representa uma obra de litogravura, mãos na esfera refletora, de 1935, do artista plástico holandês Matheus Corrines Ischer, que representa uma imagem refletida em uma esfera. Sendo o artista o objeto refletido na superfície da esfera, podemos afirmar corretamente que a imagem formada ele se encontra o quê? Primeira coisa, né? Que tipo de imagem que seria essa no superfície refletora? Primeira coisa que isso aqui, né? Ele é
um espelho convexo. E o espelho convexo tem a grande característica de formar imagens aonde? Exatamente entre o foco e o vértice das partes refletora. Certo? É a única posição que a gente tem. Então a gente tem que imaginar que isso aqui é um espelho convexo. O espelho convexo só vai ter essa única posição. Por isso que a alternativa D. Exercício 5. Uma haste de altura 50 cm foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo, com distância de 25 cm de seu vértice. Sabendo que o espelho possui raio de curvatura de 25 cm, com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente que... Vamos lá. Primeiro que é um espelho côncavo, certo? Tem uma altura, beleza? Ele está... esse objeto é colocado a 25 cm do seu vértice. Né? Sabe que o raio de curvatura é de 25 cm, ou seja, o que vai acontecer? Aqui a gente não precisa nem fazer cálculo, gente. É só você lembrar das configurações, né, das configurações de espelhos. Quer ver? Ó, vejo aqui, né, o espelho côncavo. O espelho côncavo ele tem várias imagens, né? Então, vejam, ele falou para nós que o objeto ele se encontra exatamente sobre o raio de curvatura, que é o centro de curvatura, ou seja, ele está nessa situação aqui. Então, que tipo de imagem que a gente vai ter? É uma imagem igual e que se encontra também exatamente à mesma distância. Ou seja, é essa situação que a gente está sendo demonstrada aqui, certo? Então, por isso que a alternativa, no caso, a alternativa D, ok? Ó, vamos lá, questão número 6, ele fala o seguinte: a imagem de um poste formado por um espelho côncavo mede metade do tamanho do poste. Se este é deslocado para uma distância de 15 cm em direção ao espelho, o tamanho da imagem será o dobro do objeto. Estime a distância focal do espelho e assinale a alternativa correta. Então vamos lá, né? Vamos calcular esse negocinho aqui. Bem, então antes de mais nada, né? Deixa eu só copiar isso aqui. Eu vou abrir uma nova aba. Correção CPB. Então, ó. Então, vamos lá, né? O que a gente tem de informação aqui? Ele falou para mim que esse cara ele tem tem a metade do objeto, certo? E depois ele falou que ele tem o dobro. Então vejam, né? A imagem do poste é colocado a essa distância aqui, né? Depois ele falou para mim que ele é deslocado a uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho, certo? E depois a gente percebe que a imagem ela dobrou. Bem, o que a gente pode fazer? Vamos lá, né? Primeira coisa, se é um espelho côncavo, a imagem ela é menor, ela não pode ser virtual, porque o espelho côncavo ele só forma imagens virtuais direitas e maiores. Então, eu já sei de uma coisa. A amplitude desse cara, o fator de ampliação, é menos 1 sobre 2, certo? É invertida, porque eu tenho certeza que essa imagem ela é uma imagem real, né? Se você não está ligado, nós temos aqui, né, para demonstrar isso, né, nós temos o livrinho aqui que pode ajudar vocês, ó. Então ele estaria nessa situação aqui, certo? O espelho côncavo estaria nessa, né? A gente não teria, por exemplo, uma outra imagem menor, né? Porque o espelho, a única situação de ter uma imagem, por exemplo, aqui diferente seria essa aqui, né? E não pode. Então, é essa a única situação possível. Então, a partir dessa ideia, nós vamos fazer o seguinte: eu vou ter menos P' por P é igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, o P, nesse caso, é 2 P', ou seja, a distância ela é 2 vezes a distância que eu tenho antes, né? Então eu posso calcular essa distância focal em cima disso. Depois ele falou o que para mim? Ele falou para mim
que esse é colocado a uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho. O tamanho da imagem terá o dobro do tamanho do objeto. Então fica o seguinte, o A vai ficar, no caso, menos 2, certo? Pelo que a gente está entendendo aqui, nós vamos considerar que essa imagem, né, ele aproximou 15 centímetros desse cara aqui, né? Então, nós vamos ter o seguinte, nessa nova situação, né, é que eu tenho o P1, né? Vou chamar de P1 e P'1. Vamos chamar o seguinte, aqui se você for fazer a mesma conta, P' sobre P é igual a menos 2, ou seja, eu posso dizer que nesse caso, P' é igual a 2P, agora na segunda situação. Mas ele falou para mim o seguinte, que nessa situação aqui, certo? Ele aproximou 15 centímetros. Ou seja, eu tinha uma certa distância. Então é só você imaginar o seguinte, ó. Aqui eu tinha o P1 e agora aqui eu tenho o P2, certo? Porque ele aproximou 15 centímetros. Então eu posso dizer que P1 nesse caso, ele é P2. Então eu posso dizer que P1 no caso é P2 mais 15. Eu posso dizer isso. Então eu tenho essa relaçãozinha aqui, né? Eu posso fazer essa relação, que P1 é igual a P2 mais 15. Ou seja, eu tenho uma relação entre um e outro, né? Ok, mas eu também posso fazer uma outra relaçãozinha aqui, bem interessante, né? Eu posso vir aqui e calcular, por exemplo, o foco, né? Veja que interessante, o foco, no caso, né, eu posso utilizar a equação de Gauss para isso, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', eu vou ter o seguinte, 1 sobre F é igual a 1 sobre o P1 mais 1 sobre P2', né? Eu posso vir aqui, por exemplo, fazer uma substituição, né? Eu posso dizer, por exemplo, que P1 nesse caso, né, o P1', ele é, eu posso dizer aqui que ele no caso é P1 dividido por 2, né? Desculpa aqui, P1, né? P1'. Então eu posso dizer o seguinte, que eu vou ter 1 sobre F é igual a 1 sobre P1 mais 2 sobre P1. É joguinho de fração, né? Ó, vamos só lembrar disso aqui. Eu posso dizer que nesse caso P1' é igual a P1 sobre 2, né? Que a gente fez na primeira parte lá. Então veja que ficou só apenas uma única equação, né? Ou seja, se eu for resolver isso aqui, eu vou achar o seguinte, né? Eu posso manter os caras iguais e em cima vai ficar 3. Ou seja, eu posso dizer que nesse caso, né, o P1 ele é essa relaçãozinha aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o P2, né? Nessa parte 2 aqui, né? Então eu vou fazer a mesma situação. Se eu fizer a mesma situação, certo? Eu vou achar praticamente a mesma ideia, né? Eu vou achar o foco, só que aqui vai ser a mesma coisa, né? A diferença vai ser aqui, ó. O P2 nesse caso, ele vai mudar, que o P2 ele é 2P. Então ele vai ficar um pouquinho diferente, quer ver? A equação é a mesma, 1 sobre F é igual a 1 sobre P2 mais 1 sobre P2'. Então vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre P2 mais 1 sobre 2P2, certo? Ou seja, eu posso vir aqui,
Eu posso tirar MMC se eu quiser. 1 sobre F é igual a 2P2, certo? Aqui vai ter 2 com mais 1. Ou seja, eu posso dizer que nesse caso 1 sobre F é igual a 3, 2P2. Ó, eu posso fazer isso aqui, né? Então veja que eu estou fazendo um joguinho de matemática, né? Agora existe uma relação entre P1 e P2, que é justamente essa aqui, ó. Coisa linda, né? Eu posso, de alguma forma, ter uma relação entre eles, né? Então, de que forma? Eu vou substituir aqui, ó. Eu vou fazer que P1 é igual a isso aqui. Então, ó, 1 sobre F é igual a 3. E eu posso dizer para nós ali que seria P2 mais 15, certo? Eu vou multiplicar cruzado. Se eu multiplicar cruzado, eu vou achar o seguinte. P2 mais 15 é igual a 3F. Ou seja, eu posso dizer que P2 é igual a 3F mais 15. Opa, eu achei uma coisa interessante. E agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa equação e substituir aqui, ó, naquela equação anterior. Veja que interessante, né? Se eu multiplicar cruzado aqui só para poder sumir, eu vou achar o seguinte, que 3F é igual a 2P2, né? E quem que é P2? É essa expressão. Ou seja, 3F é igual a 2, 3F com mais 15. Ou seja, 3F é igual a 6F com mais 30, né? Que 2 vezes 15 vai dar 30. Se eu passar o nosso amiguinho para o outro lado, aqui, nós vamos achar o seguinte. Então aqui, pessoal, terminando a continha, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui, aqui não é, aqui é menos 15, né? Coisinha. Aqui, ó, menos só para acertar aqui, menos 15, porque eu passei o 15 para o outro lado, né? Então, fazendo substituição, a gente vai achar aqui como sendo menos 15, obviamente aqui vai ficar menos 30, né? Aí finalizando aqui nós vamos ter 3F menos 6F é igual a menos 30, ou seja, F é igual a 10 centímetros. Beleza? Tá aí então, show de bola, né? Questãozinha feita. Meus queridos, agora vamos lá partir para as outras, né? A questão 7. Vamos ver a questão 7 aqui, opa, aqui. Questão 7 de associação de espelhos. Ele fala o seguinte, ó. Chamamos a associação de espelhos o arranjo de dois espelhos colocados lado a lado, uma aresta comum, com aresta em comum. Nesse caso, podemos confirmar múltiplas reflexões de um mesmo raio de luz, ou seja, um raio de luz pode ser refletido várias vezes, gerando um número maior de imagens. As imagens se formam distribuídas em circunferências cujo centro de inserção é os espelhos. Lembre-se que as imagens formadas por espelhos planos são simétricos, estando à mesma distância desde os espelhos dos objetos. Por isso, elas formam uma circunferência, cuja circunferência na qual os dois pontos são equidistantes do centro. Então, você tem aqui os espelhinhos. Analise o seguinte caso. O estudante de óptica deseja fazer um experimento de óptica realizando a formação de imagens entre espelhos planos. Ele adota o seguinte procedimento: une dois espelhos planos com uma abertura de 45 graus e coloca entre eles um brinquedo, conforme ilustra a figura. O número de imagens que isso vai gerar, né? Aqui tem um errinho, é a alternativa C, tá? Não é a alternativa A. Acho que acabei assinalando uma alternativa diferente. Mas como é que resolve, né? É relativamente simples, vamos perceber que é tirar doce de criança, né? Então vejam, né? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos utilizar nessa questão a equação de associação de espelhos, que é essa aqui, ó, 360 alfa
menos 1. Onde que o N representa o número de imagens, o alfa representa o ângulo de abertura. Ou seja, se você fizer essa continha, olha que coisa interessante, você vai ter isso aqui, ó. Pronto, né? Ou seja, você vai fazer lá 360 dividido por 45, que é 8, certo? 8, e você vai subtrair 1. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 7 imagens. Alternativa C. Ok? Tranquilidade? De boa, né? Vamos partir para outra equação, então. Né? Outra relaçãozinha. Ele também é uma associação de espelhos. Ele fala assim: dois espelhos são dispostos paralelos um ao outro e com faces refletidas viradas uma à outra. Em um dos espelhos incide um raio de luz com ângulo de 45 graus, cuja reflexão posterior no outro espelho. O ângulo de reflexão do segundo espelho é, né? Então ele fala aqui, ó, você tem dois espelhos paralelos um ao outro, né? Então a gente vai resolver essa questãozinha aqui, né? Vamos lá, vamos pegar o exercício aqui. Aqui não precisa nem, posso fazer aqui embaixo mesmo. Mas vamos resolver, né? O que aconteceria nessa situação aqui, gente? Então você vai imaginar o seguinte: você tem dois espelhos, né? Eles estão aqui. Só vou acertar aqui o desenho, né? Então a gente teria tá aqui, né? Dois espelhos planos, um com o outro, e ó, espelho, tão paralelo um ao outro. Então imagina o seguinte, né? Se eu venho aqui, incido uma luz assim, né? Por exemplo, ele também irá refletir nessa mesma situação para cá, né? Aí vem a questão, né? Que aí também irá refletir para cá, certo? Então veja, né? Se ele falou para nós em um espelho os raios de luz incide com ângulo de incidência de 45 graus, o que eu quero dizer com isso? O ângulo de incidência está aqui, ó, 45 graus, certo? Considerando que a reflexão funciona no espelho, ângulo de reflexão, o que seria? Olha aqui, gente. Bem, é só uma questão de ângulos, né? Isso aqui é 45, aqui também vai ser 45 e aqui também 45, né? Tudo 45 graus. Por isso que a alternativa A, né? Bem tranquilinha a questãozinha. E para a gente ir finalizando a nossa aula, vamos terminar aqui as outras questões, que ele diz o seguinte: a 50 centímetros de espelho convexo coloca-se uma vela de 15 centímetros de altura. Com relação às características da imagem, é correto afirmar que ela é. Gente, sempre lembrar, né? Espelho convexo sempre vai formar o que tipo de imagens? Vamos lá, vou mostrar. Certo? Olha aqui, ó. Espelho convexo só forma esse tipo de imagem. É uma imagem virtual, direita e menor. Não tem outra, pessoal. É só o espelho côncavo que é o xaropão da história. Então, alternativa B, né? E aí tem 10, questão 10 e última. Para que as imagens invertidas de um corpo sejam obtidas, utilize espelhos côncavo ideal. Deve-se colocar esse corpo entre quem? Né? Vamos lá. Entre o foco, o vértice e o foco do espelho, vamos lá. Se eu acho colocar o objeto entre o foco e o vértice, onde que eu vou ter? Ó? Foco e vértice está aqui. Foco e vértice, que tipo de imagem que eu vou ter? Uma imagem virtual, não é o que me interessa aqui, certo? Entre o vértice e o centro de curvatura, né? Entre o vértice e o centro de curvatura, se a gente for ver aqui, ó, entre vértice e centro de curvatura existe N possibilidades, né? Ó, eu vou ter uma imagem, por exemplo, aqui, uma imagem invertida, né? Mas também eu posso ter uma imagem virtual. Então, com essa informação não condiz. C, entre o vértice qualquer local onde o centro de curva
a qualquer local além do centro de curvatura do espelho. Nada a ver, né? Mesma situação que a gente descreveu anterior. Entre o foco e o centro de curvatura. Se eu colocar entre o foco e o centro de curvatura, vamos lá. Entre o foco e o centro de curvatura, e o tipo de imagem que vai sair? Olha aqui, ó. Imagem real, né? Real e invertida, né? E o item, ele fala aqui, ó, o foco em qualquer local além do centro de curvatura do espelho, né? A alternativa correta aqui, ó, é só fazer uma correçãozinha, né? A alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Tá aqui, ó. Então, alternativa D, não é alternativa aqui. Beleza? Da mesma forma como aqui também. Não é alternativa e sim alternativa C. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado da aula, que novas ideias surjam com isso. Até mais!